dia, tudo bem? Nós vamos falar sobre as principais vantagens e desvantagens na utilização de drone hoje na agricultura. A gente sabe que a tecnologia no campo ela tem chegado de forma rápida e hoje o uso de drones na agricultura tem sido muito frequente. Quando a gente fala de vantagem, a gente tem a questão da precisão e eficiência. Hoje os drones eles têm se mostrado mais eficiente em questão de atingir a parte mais baixeira da planta, né? Porque eles têm indução de vento, então isso favorece que as partículas da aplicação ela atinge mais profundamente a planta. Existem drones também que são acoplados com câmeras de alta resolução, sensores de última geração, que permitem também você realizar um mapeamento da propriedade de forma que te gere informações, seja uma determinada doença, uma mancha na lavoura, seja para você rever questão de replantio, se é necessário ou não, você também pode utilizar essa tecnologia para esse fim. Com isso você reduz custos também na lavoura, né? Suponhamos que você identifique uma mancha e você tem um drone à sua disposição para poder fazer aplicação só pontual, você reduz o custo sem necessidade de ter que entrar totalmente na lavoura. Acessibilidade e flexibilidade, eu acredito que hoje seja o ponto crucial na utilização de drones, né? Principalmente quando a gente fala de médios e grandes produtores rurais, porque eu não consigo suprir a necessidade de uma grande propriedade com drone, né? Porque a gente vai falar das desvantagens, ele não tem uma capacidade tão alta como os outros mecanismos de aplicação. Mas se for pontual em áreas com declividade ou áreas que costumam ficar alagadas, né? E que máquinas pesadas costumam atolar, então você pode usar o drone pontualmente. Segurança e sustentabilidade, né? Com o drone você diminui o contato do profissional, né? Diretamente com o agroquímico. Rapidez e produtividade, né? Como eu mencionei, às vezes você identifica uma mancha pontual, então você consegue ir lá rapidamente e resolver essa questão na fazenda, né? Sem necessidade de demandar mais maquinário ou mais funcionário para poder atuar. E dados e análises, né? Quando você utiliza, por exemplo, né, equipamentos acoplados com determinadas câmeras, né, com determinados sensores, e você usa de softwares e pessoas, né, especializadas, você consegue gerar vários dados e traçar uma melhor estratégia para você operar dentro da sua propriedade. Mas nem tudo são vantagens, a gente tem as questões das desvantagens, né? Quais seriam? Primeiramente é o custo inicial elevado. Hoje a gente tem média, né, variada de drone, vai depender da tecnologia que vocês querem acoplados nele, mas a faixa aí pode girar em torno de 100 a 250 mil reais. Então vocês comparado, por exemplo, a capacidade de uma outra máquina, talvez não seja tão interessante, né, o investimento inicial, porque ele cobre uma menor área em relação a outro propelido, por exemplo, né? Então o investimento ele é bastante elevado. Capacidade de carga limitada, né? Hoje os modelos mais usuais aí giram em torno de 30 a 40 litros, né? A gente tem sempre melhorias no mercado, mas atualmente os mais usuais são esses. Tempo de voo, acredito que esse seja o maior gargalo hoje do drone, né? Normalmente ele vai trabalhar em torno aí de 8 a 10 minutos apenas, então é uma capacidade muito baixa. Então que quando você adquire o drone, você já tem que adquirir outras baterias, no mínimo 3 baterias em campo. Então são 2 carregadas, uma com o drone sobrevoando, então a hora que você troca, você já tem que pôr outra bateria para carregar. E é assim que trabalha o pessoal no campo com o drone, trocando bateria o tempo inteiro. Condições climáticas, o drone acaba sendo mais sensível em condições climáticas, então se não tiver vento leve ou chuva, você não consegue levantar voo. Complexidade técnica, às vezes a gente acha que é simplesmente operar um controle, né? Levantar o drone e deixar ele trabalhar, mas você precisa de técnica, até para você identificar alguma falha e trazer o drone de novo para a base, para você não correr o risco de perdê-lo. Tem a questão agronômica também, né? Que às vezes o pessoal acha que qualquer um pode operar, mas você precisa também desse conhecimento que a gente adquire, né? Formando na agronomia, porque tem que entender de produto, tem que entender de aplicação, então não é simplesmente eu ir lá e levantar o drone, eu preciso desse conhecimento. Interferências e falhas, né? Como toda tecnologia, ela precisa ter um reconhecimento, né? O drone, para ele funcionar bem, ele tem que estar linkado a aproximadamente 12 GPS, então 12 satélites, desculpa. Então, se caso tiver alguma falha, você pode perder seu equipamento, se caso ele não estiver bem programado para retornar para a base. Então, isso é um ponto muito negativo em relação ao drone.
Área de cobertura, como eu falei, né, a carga dele aqui 40 litros. Quando a gente vai para a área de cobertura, comparado ao outro propelido, ele consegue fazer ir até 70 hectares por hora. Quando a gente vai para o drone, ele dificilmente vai passar de 23 hectares. Então a gente volta a frisar. Proprietários de grandes áreas, eles não vão conseguir trabalhar só com drone. Eles precisam desse equipamento, dessa tecnologia para áreas pontuais. Porque senão ele não consegue, porque a gente entende de doença, tem o start dela inicial. Se a gente não controlar ela a tempo, ela espalha de forma que fica irreversível o controle. Então o drone, para áreas grandes, ele não se torna uma vantagem, né? Mas para áreas pequenas, realmente ele vai ser uma ferramenta, como questão de produtores que têm cafés em áreas mais irregulares, né? Que faz a aplicação através de bomba costal. Aqui para eles seria, sim, realmente uma ótima vantagem. Segurança e risco de acidentes, né? Como a gente falou, o drone ele tem muita interferência, então existem sensores, né? Cada vez evolui mais, que reconhecer, por exemplo, uma árvore, ele consegue desviar, mas nem todos são assim. Então existe esse risco de acidentes constante, com pássaros também. Às vezes você perde o contato com a base e aí o drone ele cai e aí você consegue localizar. Então pensa você perder um equipamento de 250 mil, né? Para quem está começando e tem só um drone, por exemplo, é um risco muito alto. Bem, pessoal, nosso colaborador não pôde estar no evento, ele estaria trazendo para a gente ver como os mineiros, a gente pegar, né? Ver com a mão, a gente estaria observando ao vivo um drone, mas de forma muito semelhante. A gente pode exemplificar aqui o T40, que é um equipamento que o nosso colaborador ele estava no momento, porém alguns problemas técnicos ele não pôde estar aqui. Mas podemos observar que o sistema ele possui alguns componentes ali próprios dos pulverizadores, sistema de pulverização, que é o tanque e os bicos e a bomba interna aqui. No caso do drone, esse modelo aqui é um T40, ele vai ter um volume de caldo de 40 litros e sua bomba eletrônica ela vai estar realizando a sucção dos produtos ali para serem pulverizados nos bicos. Dentro do tanque, ele não possui uma bomba para realizar a homogeneização da cauda, diferentemente de alguns outros sistemas. Isso pode possibilitar uma desvantagem se ocorrer uma imperícia do operador em relação ao manejo desse volume aqui, que se ocasionar o acúmulo do líquido aqui, vai ocasionar uma diferença de concentração do produto, ocasionando fitos ou alguns outros problemas de aplicação. Podemos identificar também os bicos, que o sistema ele pode utilizar bicos ali próprios de outros sistemas de pulverização, mas também foi desenvolvido um bico de pulverização rotativo, que juntamente com as hélices e produção do vórtex vai estar realizando uma melhor cobertura ali e inserção do produto nas partes mais baixas das plantas. Podemos destacar também os sistemas de sensores laterais, que eles vão estar realizando as correções de jornada do nosso drone e, consequentemente, limitando ele a espaços como árvores, redes elétricas e impedindo que ocasione alguns tipos de acidentes. O sensor de altura ele fica inserido na parte baixa do equipamento e ele vai estar realizando a calibração da altura do equipamento e consequentemente, adequação relevo e altura de plantas. O sistema principal, e podemos identificar aqui que é a torre GPS, que ela vai estar realizando em tempo real ali a sua calibração e em relação aos sistemas GPS que estão em órbita, realizando assim monitoramento em tempo real e possibilitando que o operador acompanhe ali como está sendo realizada a pulverização e onde está esse equipamento. Assim como outros tipos de pulverização, esse sistema aqui ele possui algumas características próprias, que é necessário que a avaliação da área, a avaliação da cultura e a avaliação do clima para que esse sistema, com uma pulverização de precisão, realmente se torne uma pulverização de precisão e realize todo o potencial que esse equipamento possui. Caso contrário, ele vai estar realizando alguns processos inadequados e, consequentemente, pulverizações ali com baixos resultados. Agradecemos a todos vocês pela presença na explanação sobre a temática drones e tenham um bom dia.